Olá, venho hoje falar sobre um livro infanto-juvenil maravilhoso chamado Os Meninos da Rua Paulo, de Ferenc Molnar, editora Companhia das Letras. A primeira vez que eu o li, já adulta, me encantei com a história. A história gira em torno dos meninos que moravam na Rua Paulo e da luta entre os meninos que pertenciam à Sociedade do Betume e os meninos Camisas Vermelhas pela posse do Grunde, que era um terreno cercado onde eles brincavam. Há muitas disputas entre os meninos, há muitos momentos de lealdade, mas temos aqui uma pessoa, uma personagem traidora, que era o Guereb. Já professora de língua portuguesa, eu indiquei essa leitura para meus alunos, não lembro bem se da quinta ou da sexta série, lá nos idos anos 80, do Colégio Israelita Brasileiro de Porto Alegre, onde então eu trabalhava. Para envolvê-los mais, eu avisei anteriormente que havia uma personagem, possivelmente traidora, e que eu iria depois fazer uma escolha ou um sorteio, não sabia ainda bem ao certo, de alunos que a defendessem e alunos que a acusassem, e faríamos assim um julgamento na sala de aula. O que foi que realmente aconteceu? Nunca imaginei o alcance dessa atividade que eu fiz. E só pude saber dele ao reler o livro desta edição. Por quê? Porque no final da história, terminada a narrativa, vem um texto intitulado A Lição do Grunde, escrito pelo escritor Michel Laube, sobre o qual eu já falei aqui, onde ele, para comemorar para ilustrar, melhor dizendo, essa edição comemorativa dos 100 anos da publicação deste livro, conta da experiência que teve em sala de aula comigo, ao ser escolhido como um daqueles que iriam acusar o Guereb. E conta como a leitura desse livro foi fundamental para muitas das suas escolhas. Na orelha do livro, a gente lê um comentário do Luiz Schwartz, que diz o seguinte: este foi o único livro que ganhei do meu pai. Em geral, quem me presenteava era minha mãe, ela sim, uma grande leitora. André Schwartz não era um homem das palavras, lia pouco e falava mais com o olhar do que com o verbo. Talvez por isso, Os Meninos da Rua Paulo seja tão importante para mim, a ponto de fazer com que eu assine essa orelha, mesmo sendo contra editores aparecerem em livros de publicação própria. Creio que, por se tratar de um caso único em minha vida, tanto de leitor como de editor, posso dizer que este talvez tenha sido o livro mais importante da minha história. Com ele aprendi o valor da lealdade, da coragem e de uma série de princípios. Aqui até os vilões têm bons valores. Erram, mas voltam atrás e colocam-se em pé de igualdade, mesmo na guerra. E o que está em jogo na disputa entre os membros da Sociedade do Betume e os Camisas Vermelhas é a posse do Grunde da Rua Paulo, um pedaço de terra cercado onde se brinca livremente. Se no cotidiano da escola e do lar as crianças caminham em direção ao amadurecimento e aprendem, enfim, a crescer, no Grunde da Rua Paulo, a infância permanece intacta e a fantasia prevalece. Há hierarquia e regras, mas na hora do jogo de pela, todos são iguais.
O grande herói da narrativa é um soldado raso, cujas aventuras emocionaram leitores do mundo inteiro. Ao ler o livro pela segunda vez, há 10 anos, pensei no significado da luta de Nemexek, Boca e seus colegas como uma forma de defesa da fantasia e da infância eterna. Agora, diante do clássico de Ferenc Molnar, mais uma vez, vejo quanto esta luta é ao mesmo tempo legítima e fadada ao fracasso. Não conseguimos ser crianças para sempre, o Grunde não fará parte da vida dos meninos da Rua Paulo eternamente. No entanto, a ler este ou qualquer livro, queremos fantasiar. Pleiteamos, mesmo que já adultos, um espaço livre para a imaginação. Reivindicamos a infância de volta, o nosso terreno baldio. Relembro-me hoje do dia em que meu pai me presenteou com um livro fino que me fez chorar. Imaginem, então, minha alegria ao editar Os Meninos da Rua Paulo e lembrar das poucas palavras e dos muitos gestos de meu pai. Devolvo o presente que recebi, não só homenageando André, que nasceu em Budapeste, onde se passa a história, mas todos os leitores que querem voltar à infância e aos terrenos livres da fantasia. Então vejam só, se Michel Laub fala da importância desse livro na vida dele, de como esse livro lhe abriu caminhos e lhe mostrou perspectivas. Se Luiz Schwartz fala com outras palavras a mesma coisa, acho que eu não me encantei por ele em vão. Sugiro então que não só adolescentes, mas também adultos leiam Os Meninos da Rua Paulo e com eles se encantem.